Principais, e a gente vai continuar hoje os nossos salmos de peregrinação, né? Salmos de romagem. Hoje, o 126. Estou usando a versão NA e eu vou ler, os irmãos acompanham, amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por mais um dia que nós podemos ler, Pai, as palavras que tu preservaste durante todo esse tempo, Pai, para que nós sejamos consolados, exortados, reanimados, em saber que temos um Deus que reconstrói, Deus que faz grandes coisas e que por isso nós temos muito do que nos alegrar. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente começa hoje a terceira trilogia de salmos, dos salmos de peregrinação, que vão do 126 até o 128. A gente tem o 126, 127, 128. E esses salmos são salmos que tratam de retorno, de restauração, de refazer, do Deus que é capaz de mudar situações. 3 assuntos vão ser abordados nesses salmos. O primeiro que a gente vai ver hoje trata do retorno do cativeiro da Babilônia. No 127 a gente vai ver a reconstrução e o 128 vai tratar do repovoamento de Jerusalém. Então, para a gente ter uma ideia aqui, não sei se os irmãos imaginam, mas eu, desde criança, né, ouvindo salmos de Davi, e geralmente, e eu não sei se é assim na cabeça dos irmãos também, mas para mim os salmos eram um livro de Davi, né? O livro que Davi escreveu. Mas a gente tem, na verdade, um conjunto de livros, né, que compõem os salmos e vários escritores, inclusive muitos a gente não sabe quem foi o escritor, como é o caso do Salmo 126. Então a gente tem salmo de Moisés, a gente tem salmo de Asaf, nosso baterista não, né? A gente tem salmo de Asaf, a gente tem salmo de Davi, a gente tem salmo de Salomão. Esse salmo a gente não sabe de quem foi escrito, mas a gente sabe mais ou menos o período que ele foi escrito. E ele foi escrito após o cativeiro da Babilônia, ou seja, quando o povo de Deus foi levado escravo para a Babilônia. Então, para os irmãos terem uma ideia, o Salmo 90, por exemplo, o Salmo de Moisés, foi escrito provavelmente aproximadamente 1000 anos antes desse salmo que a gente está lendo hoje aqui. Então, os salmos contêm, né, escritos de poetas e profetas de Deus durante, veja, mais de 1000 anos de distância, né? E é importante a gente entender o contexto do Salmo 26, para a gente entender do que é que o salmista está falando quando ele diz, olha, grandes coisas o Senhor fez por nós estamos alegres, nós fomos libertos. Ele está falando de restauração. Restauração do quê, né? Do que é que esse salmista está falando? Então, eu montei uma linha do tempo aqui só para a gente se achar na história, desde da época do rei Davi até a época que esse salmo foi escrito. Então, ali, por volta de 1010, 970 a.C., a gente tem Davi sendo estabelecido como rei de Israel, ele conquista Jerusalém e ali faz com que aquela cidade seja a capital do reino. Então, a gente tem uma expansão do reino, o reino vai cada vez ficando mais forte, o culto começa a ser realizado em Jerusalém, né, centralizado em Jerusalém, então todo Israel começa a realizar cultos em Jerusalém, e a gente tem aquela promessa de Deus, né, para a descendência de Davi, que o reinado de Israel estaria na descendência de Davi eternamente, o que a gente se vê se cumprindo em Jesus. Então, após Davi, a gente vem Salomão assumindo o reinado, né? E no governo de Salomão, temos a construção do Templo de Jerusalém, que a gente vem tratando aqui nos Salmos de Peregrinação, que é para onde as pessoas subiam
para adorar a Deus em Jerusalém, no templo do Senhor. Então, Salomão constrói esse templo e ali são realizados os cultos ao Senhor. Então, é um período também de muita prosperidade no reino de Salomão, muitas alianças que ele faz com outros povos, né? Principalmente através dos casamentos, né? E aquela que é conhecido de Salomão, né? Tinha 700 esposas, né? Muitas alianças foram feitas e no final do reinado de Salomão a gente termina de uma maneira que desagradava a Deus, uma maneira ruim, porque a gente tem um enfraquecimento espiritual de Israel e uma idolatria, né? Mais uma vez dominando o povo de Israel, inclusive com o próprio Salomão construindo templos a outros deuses. Então a gente assim vai terminando o reino de Salomão. E esse reino de Salomão ele termina também com muitos problemas com o povo. Em relação a impostos, o povo estava insatisfeito, achava que estava pagando muito imposto, sendo explorado por aquele reinado, né? E quando o filho de Salomão, indo um pouco mais para frente, assume Roboão, ele escuta o povo reclamando, né? Poxa, muitos impostos, está ruim aqui, roubou a vida. Ele diz, pois se meu pai cobrava X, eu vou cobrar 2X agora de vocês. E então a gente tem um caos no reino de Israel e uma divisão. Acontece uma revolta ali, liderada por Jeroboão, que acaba levando com ele 10 das tribos de Israel, que decidem se apartar do reino, se separar. E eles, então, dividem o reino e a gente fica com o reino do norte, o reino aqui em cima, que é o reino de Israel, com aquelas 10 tribos que seguiram Jeroboão. E abaixo a gente tem o reino de Judá, que são aqueles que ficam com Roboão, filho de Salomão, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então a gente tem Jerusalém como a capital de Judá, o reino do sul, e Samaria, a capital de Israel, do reino do norte. E aí a gente entende no futuro, inclusive, aquele atrito que tem entre samaritanos e judeus, né? Veja, de onde vem toda essa problemática. Mas então, por causa da idolatria, por adorar bezerros, a gente vai ver a queda do reino do norte, a queda do reino de Israel, que é dominada pelos assírios. Os assírios escravizam ali, matam aqueles que lutaram contra, e escravizam aquele reino e torna Samaria como a capital ali do reino do norte. E o povo é exilado. Então a gente tem o reino do norte agora exilado pelos assírios, mas a gente ainda tem o reino de Judá ali. Quando a gente vai para Jeremias, no capítulo 25, dos versos 4 ao 7, e lembrando da história do povo de Deus, Deus tinha prometido a Abraão uma terra, Canaã, que ele daria ao povo e faria uma aliança com eles, uma aliança eterna, e eles morariam ali perpetuamente, né? E a gente vê toda aquela conquista de Canaã por Josué, mas a gente vai ver o que é que o pecado de Israel fez. E Jeremias, no capítulo 25, dos versos 4 ao 7, ele profetizou o que iria acontecer com Judá. E no verso 4 ele vai dizer, também sempre, de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam, convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. A terra de Canaã é prometida a Abraão. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vistos que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente.
Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Atenção para essa frase. Farei cessar entre eles o som de festas e de alegria, a voz do noivo e da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação e a terra dos caldeus por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas. Então Jeremias já entregava essa profecia. Olha, o Senhor deu essa terra a vocês como herança eterna, como Ele havia prometido. Mas se vocês não derem ouvido, se vocês adorarem outros deuses, se vocês com suas mãos fizerem coisas reprováveis diante de Deus, Ele vai enviar o rei da Babilônia, que dominará o reino do norte de Israel e chegará à terra de vocês e a destruirá completamente. Como ele diz, ali não haverá mais riso nem alegria. E a gente tem, então, essa profecia se cumprindo mais ou menos por volta de 586 a.C. O rei da Babilônia conquista Israel e os assírios e desce para o reino do sul para conquistar a Judá. E ele faz ali um grande cerco e depois de vencer a guerra, ele destrói completamente a cidade de Jerusalém. Destrói o templo que Salomão havia construído. E leva para o exílio babilônico. Ele leva para a Babilônia o povo de Judá. A gente vai ver, por exemplo, na história de Daniel, né, quando ele reúne os principais sábios e leva para o seu próprio palácio. Então, Daniel viveu exatamente nesse período aqui, né? Ele foi capturado como escravo, Sadraque, Mesaque, Abdenego, e eles ficam lá nos salões, né, no reino da Babilônia, servindo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E esse período, então, nesse período a gente vai ver a ação do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, a gente tem as lamentações de Jeremias, lamentando esse exílio e o povo sendo levado cativo e sofrendo. A gente vê Isaías escrevendo mensagens de consolo, dos capítulos 40 ao 55, até que, como Deus havia prometido, como Jeremias havia profetizado, 70 anos depois, o Senhor move o coração do rei Ciro, que já nesse período havia conquistado o reino da Babilônia, e toca no coração de Ciro para que Ciro liberte, então, o povo de Deus. E eles podem, então, voltar para Jerusalém, que a essa altura está já com outros povos, destruída, o templo destruído. E é então onde a gente chega no Salmo 126. Então, o Salmo 26 ele foi escrito nesse contexto. 126, obrigado. O Salmo 126 foi escrito nesse contexto de destruição e de desolação. E logo após uma grande libertação, como Deus havia prometido. O povo de Deus foi liberto, trazido de volta para a terra deles, e estão ali naquela terra ainda destruída, mas se alegrando e reconhecendo o Senhor e o que Ele fez de libertar o povo da Babilônia. Então ele olha para o passado e olha o que Deus fez, tirando eles da Babilônia. Ele olha para o presente e olha uma situação difícil, né? Está tudo destruído, eles não têm mais o templo, eles têm outros povos na terra, eles têm a cidade destruída. E ele clama ao Senhor por uma restauração. E ele vai olhar para o futuro e vai usar a figura de uma semeadura para uma colheita do que Deus promete para eles à frente. Então, vindo para o Salmo 126, dos versos 1 ao 3, então, a gente vai ver essa história da salvação, dessa salvação que Deus deu. Quando ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na Almeida Corrigida e Fiel, ele vai dizer, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Então, às vezes, é até difícil imaginar para a gente, né, aqui no Brasil, nós, no nosso tempo, não vivemos nada parecido com isso. Né? Nós não pegamos o tempo da escravidão, a gente vive num tempo de relativa paz e liberdade, especialmente liberdade de culto. Né? A gente não sabe exatamente o que foi. Mas se a gente parar para pensar,
o que o salmista está expressando ali, o que eles viveram, o que é que ele está refletindo ali. Quando a gente vê, por exemplo, no livro de Lamentações, no capítulo 4, os versos 9 e 10, quando Jeremias está lamentando por aquela grande aflição que eles passaram, veja o que ele vai dizer nos versos 9 e 10 do capítulo 4. Ele vai dizer, olha, mais felizes foram as vítimas da espada, ou seja, foi mais feliz aqueles que morreram quando a Babilônia cercou Jerusalém, do que as vítimas da fome. Porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta de produto dos campos, uma vez que eles não tinham como mais plantar e colher e trazer para dentro de Jerusalém, eles estavam cercados pela Babilônia. E ele vai dizer no verso 10, as mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Então, veja, a gravidade do que foi o que viveu esse povo no cativeiro, né, e desde o cerco de Jerusalém, ao ponto daquelas crianças que não resistiam virar alimento para aquelas mães que já não tinham mais o que comer e não conseguiam mais plantar porque estavam naquele cerco, né, e foram então levados para esse cativeiro e viveram 70 anos debaixo do domínio desse povo. Então, quando ele diz, ficamos como quem sonha, né? Ou seja, ficamos como quem não acredita, porque quem passou por uma situação dessa, imagina, o que é que vai esperar de bom? Não é esperança, né? Isso é uma grande lição, porque às vezes a gente espera tanto dos poderes terrenos, né? do governo, e a gente vê a situação do país, a situação do estado, da cidade, e não imagina uma solução, né? Não imagina uma situação de melhora. O que é que se espera para nós, além de desgraça mesmo? Como Jeremias, ali nas Lamentações, ele registrou, né? Então, ficamos como quem sonha, ficamos como realmente quem não acredita no que Deus está fazendo com a gente. A gente viu o que a gente passou e grandes coisas realmente fez o Senhor. E a gente está aqui como quem sonha, como quem nem acredita. Estamos saindo de um sonho. Me belisca aqui para ver se eu acredito nisso que está acontecendo, né? E no verso 2 ele vai dizer, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Olha, lá na profecia de Jeremias, ele disse, né, farei cessar entre eles o som de festas e de alegria. E agora a gente vê o retorno disso. Se encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, né? Então, aquelas nações vizinhas, aquelas nações que continuavam escravos ali agora do rei Ciro, olhavam e diziam, olha, sobre essa nação, grande é o Deus deles, porque libertou eles desse cativeiro. E no verso 3 ele vai dizer, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Interessante destacar que, em nenhum momento na Bíblia, em todos os textos que vão falar sobre esse cativeiro, a gente tem vários textos nos profetas, nos salmos, falando sobre esse cativeiro da Babilônia, e em nenhum momento a gente vai ver nenhum dos autores bíblicos atribuindo essa libertação a Ciro, né? Que foi o rei que, depois de dominar a Babilônia, libertou o povo de Israel. Então, o herói dessa história, na cabeça das pessoas, poderia ser quem? Ciro, poderia ser o meu político aqui, né? Que ganhou as eleições, libertou o meu povo, o grande salvador, né? Não. Em todos os textos nós vamos ver que o reconhecimento é que Deus fez grandes coisas por nós. É verdade, através de um poder temporal de Ciro, mas Deus os libertou. Por isso, eles estão alegres. O Filho de Deus, o crente, ele é alegre e ele não murmura porque ele sabe o que Deus fez por ele. Isso quer dizer o seguinte, se a gente murmura, se a gente tem uma vida de não gratidão, né, diariamente, é porque a gente não conhece, primeiro, quem é e não conhece o Deus que tem. Porque se a gente sabe quem é, e o povo de Israel sabia por que eles passaram, pelos que passaram. E eles sabiam também que Deus, cumprindo a sua promessa, os libertou também. E isso é motivo de alegria. A gente vai ver que essa libertação não trouxe a paz
plena, vamos dizer assim, né? Não resolveu todos os problemas. Continuavam com vários problemas, a gente consegue ver isso na história da Bíblia, todo o desânimo que abatia, e os profetas ali tendo que incentivar o povo a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo, né? Não vamos desanimar. E a gente vai ver Neemias lá na frente, né? Construindo o templo, grandes adversidades, né? O povo contra, e toda aquela dificuldade. Então, não é que os problemas todos estavam resolvidos, mas a alegria deles era em saber o Deus que eles tinham e que tinha libertado eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Por isso o povo de Deus é alegre. Por grandes coisas que o Senhor faz por eles. Então, a alegria do crente está em saber o que Deus fez com eles, o que Deus faz com eles, apesar dos problemas, né? Muitas das nossas tristezas e frustrações, então, vêm de não lembrarmos quem nós somos e o que Deus faz. Por isso que em Lamentações, mesmo ali onde Jeremias está lamentando por esse grave incidente, por esse grave exílio e cativeiro que aconteceu na Babilônia, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, o mesmo autor que estava descrevendo aquela cena terrível, né, das mães cozinhando os filhos para comer, é aquele que está dizendo, mas o que eu quero guardar na minha mente é aquilo que pode me dar esperança. Porque eu vi o que Deus fez, eu sei do que Deus fez no dilúvio, eu sei o que Deus fez libertando o povo do Egito, eu sei o que Ele fez na travessia do Mar Vermelho, na travessia do Rio Jordão, nas batalhas que nós enfrentamos em Canaã, e eu quero trazer isso à memória, aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar na minha mente com o que aconteceu no cativeiro da Babilônia, mas o que Deus fez. Por isso nós estamos alegres. Depois de reconhecer, então, o passado e essa grande libertação que Deus deu ao seu povo, no verso 4, a gente vai ver o salmista tratando do presente, pedindo ao Senhor restauração, porque as coisas não estavam fáceis. Tudo destruído, outros povos ali na terra que era antes do povo de Judá, e agora uma missão de ter que reconstruir depois de 70 anos vivendo como escravos em outro país. Então o salmista vai olhar para esse presente difícil e ele não tem outra coisa a fazer a não ser orar. Orar a Deus, né? E ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Verso 4. Como as torrentes do Neguebe. Então, apesar de tudo que Deus fez por nós, suas misericórdias se renovam a cada manhã e a gente pode sempre apresentar as nossas necessidades para eles. Veja que interessante, né? Não é porque Deus fez grandes coisas no passado que o salmista diz, não, acho que Deus já fez muito. Então é melhor ir agora com as minhas pernas, porque aquilo já foi um pecado grande nosso, né? Mas o salmista sabe que as misericórdias de Deus, que tem prazer em ter misericórdia, se renovam a cada manhã e poderia novamente restaurar Israel, restaurar a Sião. E é assim que ele clama a Deus, restaura, Senhor. E ele vai usar a figura aqui do Neguebe, que é um deserto, aquela região sul de Israel. É uma região muito difícil ali para plantar, para você prosperar naquelas terras é muito difícil. É uma terra que até hoje ninguém quer muito. É uma terra de deserto. E quando a gente imagina deserto, eu imagino que já vem à mente dos irmãos aquele deserto de areia fininha, né, com aquelas dunas. Mas esse deserto aqui é um tanto diferente. Eu até mandei uma imagem para o pessoal da mídia, né? Disse, coloca o tema com essa imagem aqui. Então, é um deserto de pedra mesmo, é tudo pedra, é montanha de pedra, imagina aqueles caminhos que seriam de riacho, tudo pedra, terra seca. E ela é assim, essa terra é assim durante 11 meses do ano, seco. Para plantar tem que ser muito experiente e saber de muita técnica de agricultura para conseguir fazer alguma coisa funcionar nessa terra, além da necessidade de água, né? E ele faz a figura do Neguebe, das torrentes do Neguebe, porque uma vez por ano, um mês no ano, acontece como que um milagre nessas terras, quando as chuvas começam a cair nos montes e, de repente, surgem rios assim,
né? E os irmãos podem pesquisar na internet que tem fotos, né, de pessoas olhando o rio nascendo mesmo, como que um milagre. Então as pessoas, imagina, as pessoas estão aqui e ali na frente vem uma torrente, parecendo um tsunami de águas descendo daquelas montanhas de pedregulhos, de pedras, duro, tudo rachado. E aí o que a gente vê naquela imagem ali é o que acontece. Então o que ele está pedindo a Deus é esse grande milagre. Olha, ele olha para Israel, para tudo destruído, o templo destruído, e diz, olha, Senhor, restaura-nos como as torrentes do Negueb, como quando as torrentes descem do nada, né, daquela sequidão absurda, e de repente o Senhor manda águas que enchem e inundam aquele lugar, e então a terra pode florescer e dar frutos. Ele clama ao Senhor por isso. Então, nos versos 5 e 6, ele pode olhar agora para o futuro e usar a figura do semeador, né? Daquele semeador que planta em esperança mesmo, esperança por essas torrentes. Vou plantar aqui em lágrimas, como ele vai dizer, esperando que o milagre do Senhor faça restaurar a Sião, faça restaurar o nosso povo. E ele vai dizer nos versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, essa figura do semeador, né, do agricultor, é muito pertinente quando a gente fala de fé. Porque aquele semeador, em lágrimas, em sofrimento, vivendo o sofrimento daquele momento, ele está plantando algo e esperando no Senhor, esperando por aquilo que ele está orando, por aquelas torrentes do Negueb, pela provisão de Deus, pelo milagre que vai vir e vai fazer frutificar aquilo que ele tem semeado agora. E ele entende o seguinte, enquanto eu semeio agora em lágrimas, lá na frente eu colherei os feixes, né, do que eu plantei em júbilo, em alegria. Salmos 30, no versículo 5, diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o Salmo 126 é um salmo para a gente trazer para o coração e entender o passado nosso, o nosso presente e o nosso futuro. E algumas aplicações, né, do que foram lições para mim nesse texto, eu trouxe para os irmãos hoje, primeiro, uma lição para aqueles que choram pelo passado, né? Assim como Israel olhava para trás e lembrava a libertação do cativeiro, o crente deve se recordar todo o tempo das grandes obras que Deus já fez em sua vida. E a gente tem visto isso nesses salmos, né, Lucas? De peregrinação, essa constante, deles lembrarem o que Deus fez por eles, agradecerem, se alegrarem nisso. A memória da salvação em Cristo, que é o que nós temos, e aquele povo ainda não tinha a revelação de Deus final, que é Jesus. Nós já temos. E a gente tem, portanto, o maior motivo de ter alegria no nosso dia a dia, que é nós estávamos mortos, perdidos, sem Deus no mundo, como vai dizer Efésios. Mas Deus olhou por nós, enviou o seu Filho e nos libertou do pior cativeiro que poderia ter, muito pior do que o cativeiro da Babilônia, que era o cativeiro do inferno e da morte. Deus nos libertou. E isso já é razão suficiente para a gente viver alegre e não ter uma vida de murmuração. Esse texto também traz uma lição para aqueles que lutam no presente. As grandes libertações do passado não garantem que a gente vai ter uma vida fácil o tempo todo. O Senhor disse, né? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então o salmista ora, restaura, Senhor, a nossa sorte, mesmo depois das grandes vitórias. Restaura, Senhor, cuida de nós ainda aqui. E a vida cristã não é a ausência, né, dessas aflições, mas a contínua confiança nesse Deus que restaura. Então, quando não houver saída visível, a única coisa que a gente pode fazer é dobrar os joelhos e esperar, como o povo de Israel, um dia acordar e dizer, olha, eu estou ainda como quem sonha. Não acredito que Deus fez isso.
e experimentar essa salvação desse Deus que restaura. Esse salmo também é uma lição para aqueles que semeiam hoje com lágrimas, né? As lágrimas de dor, de perda, o arrependimento dos nossos pecados não são inúteis, não são descartadas ou não passam despercebidas aos olhos de Deus. Elas são como sementes. A promessa que a gente vê é aqueles que choram, plantando hoje, vão colher amanhã com alegria, com júbilo. Então a gente não pode desistir da oração, do serviço, do testemunho. A gente precisa perseverar. Perseverar que Deus há de salvar aquela filho, irmão, pai. A gente há de esperar e ver Deus agindo, né, sobre as nossas lágrimas, transformando mesmo as nossas lágrimas naquelas torrentes do Negueb, molhando o coração das pessoas, alcançando e trazendo libertação para que a gente colha tudo isso com muito júbilo. E, por fim, é uma grande lição para aqueles que olham para o futuro. O Salmo termina olhando para frente. A alegria reservada, ainda que o presente seja de lágrimas. O futuro do crente não é o exílio, mas a restauração total e completa. Não é de dor, mas é de cântico eterno. A maior promessa que a Bíblia traz para nós e que nós aguardamos, e que a natureza aguarda, é a restauração, o renascimento, a ressurreição do nosso corpo. A reconstrução de toda a natureza. Esse salmo, ele aponta para algo muito maior, que é a restauração que nós esperamos do nosso próprio corpo. Nós somos a casa de Deus. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, que já não tem mais domínio sobre nós, mas um dia nós seremos salvos da presença do pecado, da dor, da morte, da tristeza, onde não haverão mais lágrimas. Então, toda lágrima e toda dor é por enquanto. Um dia tudo será restaurado, e é nessa esperança que nós vivemos, assim como viveu o salmista que escreveu esse salmo. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche teus olhos aí ao Senhor e diga ao Senhor: Pai, assim como Tu fizestes, assim como Tu restauraste, restaura a nossa sorte. Nós haveremos no final ele vai dizer que voltaremos, né, trazendo os feixes, e o texto vai dizer com alegria. Então, ora ao Pai, diga: Senhor, traz de volta, restaura a minha vida, restaura o meu ser. Se há ainda escravidão, o Senhor, essa obra já foi feita, queridos. Então, ora ao Pai, ora esse Deus maravilhoso. Encha o seu coração dessa esperança que você ouviu nesta manhã. Queridos, é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está vivo. E Ele tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. E Ele é poderoso para fazer hoje, nesta manhã, na minha e na sua vida. O Deus que restaurou a sorte daquele povo, Ele hoje é capaz e pode fazer isso na nossa vida também. Então faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo na vida desse ministério, Senhor. Restaura. Restaura a nossa sorte, Pai. E que haja no nosso coração e nos nossos lábios uma declaração, e que possamos, Pai, cantar a Ti um cântico novo, haja cântico nos lábios, haja alegria no nosso ser, Pai, e possamos sair daqui hoje, nesta manhã, dizendo: verdadeiramente o Senhor, Ele fez e Ele continuará fazendo grandes coisas, porque Ele é o nosso Deus. Pai, que palavra maravilhosa, Senhor. Oh, Deus, que possamos deixar de lado, largar toda murmuração,
toda queixa. E como foi bem falado nesta manhã, é nos lembrar, trazer de volta, trazer à nossa mente a esperança, como assim afirmou o texto de Lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória, é isso, Deus. Que nesta manhã possamos nos lembrar dos feitos do Senhor, que são tão poderosos, tão poderosos. Basta nos lembrar não precisa ir muito longe, do ontem, Senhor. Aquilo que o Senhor fez durante todo o dia e aquilo que Ele fará hoje na nossa vida. Bendito seja o Teu nome, Pai. O nosso coração, ele se enche de alegria, Pai. E que no próximo domingo, já durante toda a semana, possamos mergulhar, Senhor, nesse salmos de peregrinação. Essa trilogia, Senhor, que vamos estar aprendendo, crescendo, Pai, o Salmo 127 e o 128. Que haja em nós, Pai, esse senso de gratidão ao Senhor, este lembrar-se. E a minha oração nesta manhã, restaura, Senhor, a nossa sorte, Pai. Que seja assim na nossa vida, no coração desta igreja, Senhor. Nós temos sonhos e nós haveremos de ver, Senhor, de ver os feitos do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Eu quero só trazer para o seu coração a parte final do texto, que nós